Hay una vacuna en mi tierra hermana. A ilha de Cuba representa nesse momento um ponto de esperança para a humanidade. A vacina Soberana 2, produzida pelo país, iniciou sua terceira fase de testes, o que fará com que ela seja testada em aproximadamente 150 mil pessoas, sendo este o passo final antes da distribuição massiva. A perspectiva de uma vacina desenvolvida no sul global, que não vai estar sujeita a leis de patentes rígidas, faz com que muitos aguardem ansiosamente os resultados dos testes finais da vacina cubana. Com uma população de cerca de 11 milhões, mas com seu espírito internacionalista, Cuba planeja produzir 100 milhões de doses para distribuir a outros países. Paquistão, Índia, Vietnã, Irã e Venezuela são alguns dos que já expressaram interesse. Esta última anunciou esta semana que passará a produzir em conjunto com Cuba a segunda vacina da ilha, que entrou na terceira fase de testes. A Abdala vai ser produzida em um laboratório estatal em Caracas, conforme anunciou a vice-presidenta executiva da Venezuela, Delcy Rodríguez. Hemos venido acompañados de la delegación de Cuba, que acaba de terminar justamente una semana de trabajo en esta planta para verificar todas las condiciones que están dadas para la producción de la vacuna contra el COVID-19 Abdala. A Abdala, portanto, passa a ser uma criação de Cuba com produção em parceria com a Venezuela. Dois países brutalmente sancionados há décadas. Em razão desse embargo, Cuba tem tido dificuldades em comprar matérias-primas necessárias ao desenvolvimento das vacinas, da mesma maneira que seus hospitais sofrem há décadas com obstáculos para importar equipamentos e insumos. De acordo com o governo em Havana, o bloqueio já custou à ilha mais de 750 bilhões de dólares desde que foi imposto, sendo o mais largo da história contemporânea. O diretor do Instituto Philen de Vacinas, Dr. Vicente Vélez, falou com jornalistas sobre o impacto do bloqueio no setor científico em Cuba. Eu vou dar um exemplo, não da vacuna. Nosotros tenemos un equipo de resonancia magnética nuclear. Ese equipo de resonancia magnética nuclear es un equipo producido por empresas prácticamente norteamericanas. Tuvimos que comprar un equipo de resonancia magnética nuclear de segunda mano para poder acceder a un equipo de resonancia magnética nuclear que se lo compramos a una firma francesa. Usted dirá, bueno, felicidades. Francia no tiene nada que ver con el bloqueo. Bueno, necesitamos que vinieran a reparar el equipo. Nos dan su cuenta de banco para que nosotros le transfiramos el financiamiento por adelantado para que vengan a reparar el equipo. Estuvimos 3 meses tratando de que nuestro dinero llegara a la cuenta de la empresa que tenía que venir a Cuba a repararnos el equipo. Y ellos se asombraban cómo bancos franceses le decían que no a la transferencia cubana. ¿Por qué le decían que no? Porque esos mismos bancos franceses que están en todo el mundo habían sido sancionados por haber tenido intercâmbio com Cuba. Outro aspecto é que uma vacina bem-sucedida vinda de Cuba pode ajudar a quebrar o controle global do mercado por grandes empresas farmacêuticas. Cuba pretende cobrar de outros países algo próximo do custo de produção, especialmente aqueles do chamado Sul Global. O Dr. Vélez reforçou esse valor da ilha ao dizer que a estratégia de Cuba para comercializar a vacina é uma combinação de coisas e, em primeiro lugar, vem a humanidade e o impacto na saúde. A estrategia de Cuba de comercializar la vacuna es una estrategia que tiene una combinación, en primer lugar, de humanidad y de impacto en salud, y en segundo lugar, en la necesidad que tiene nuestro sistema empresarial de sostener la producción de vacunas y de medicamentos para el país. Y por lo tanto, nosotros no somos una multinacional donde el retorno es la razón número 1 de sobrevida. Nosotros crear más salud es una consecuencia. Nosotros decimos que nosotros funcionamos al revés. Para nosotros es crear más salud y el retorno es una consecuencia de crear más salud. Nunca va a ser la prioridad. Desde março de 2020, início do alerta global de pandemia, a ilha enviou mais de 50 brigadas médicas para mais de 40 países e territórios.
A tradição médica internacionalista de Cuba remonta a mais de 60 anos em resposta ao terremoto Valdivia de 1960, o mais poderoso tremor já registrado. Profissionais de saúde da ilha correram para o Chile, onde esse terremoto, seguido de um tsunami, causaram milhares de mortes. Nas 6 décadas seguintes, o governo estima já ter assistido a quase 2 bilhões de pessoas, realizando mais de 14 milhões de cirurgias e salvando mais de 9 milhões de vidas. Números disponíveis em relatórios de entidades como a OPAS, que reconhece em Cuba um dos principais parceiros mundiais em assistência médica, alinhada com os valores de saúde pública universal da própria entidade, como destacou Joaquim Molina, representante da OPAS no Brasil. Gente, a saúde é o bem mais preciado. A saúde é um direito da população, é uma obrigação do Estado, é uma obrigação de todos em nossa convivência social. A OPAS tem como estratégia principal de saúde o que nós chamamos saúde universal. E é uma expressão que diz que saúde é um nível que se vai alcançando cada vez mais de saúde da população, dependendo de suas necessidades. Entre as frases espalhadas por todo o país em outdoors que lembram os valores da Revolução Cubana, a que está escrita no Hospital Público Calixto Garcia, em Havana, demonstra o compromisso do país com a saúde pública e em colocar as pessoas antes do lucro. A vida de apenas uma pessoa vale mais do que a propriedade privada do homem mais rico. E é graças a essa prioridade de Estado, que inclui o programa de biotecnologia com financiamento público, que Cuba tem atualmente 4 vacinas candidatas. O lançamento a nível mundial das vacinas contra a Covid revelou que somente alguns países foram capazes de imunizar com eficácia suas populações com as primeiras doses. A acumulação de doses por nações ricas e sua recusa em renunciar aos direitos de propriedade intelectual levou a uma escassez de vacinas massiva em todo o mundo, especialmente no sul global. Práticas que foram denunciadas por diversos grupos de direitos humanos, como a Oxfam, que criou uma campanha para estimular que governos ocidentais abram mão de quaisquer restrições sobre a produção de vacinas. We all want to end the pandemic and reopen the economy. But to do so, we need a COVID-19 vaccine that is available to everyone. No entanto, há pouca expectativa de que algo do tipo possa ocorrer em curto prazo, sendo, portanto, a vacina cubana uma conquista da ilha, mas também da humanidade. E como diz a canção do duo argentino RS Positivo, uma conquista para a soberania latino-americana.